Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida e dizer que não foi por acaso que você chegou até esta oração hoje. Talvez você esteja enfrentando uma luta, esperando uma resposta ou até mesmo tentando entender o motivo de Deus ainda não ter agido da forma que você esperava. Mas eu acredito que o Senhor trouxe você aqui para fortalecer a sua fé. Abra sua Bíblia comigo em Isaías 40:31. A palavra de Deus diz: "Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão." Observe que a Bíblia não diz que os que esperam no Senhor ficarão sem problemas. Ela diz que receberão forças para continuar. Porque uma das maiores provas de fé não é louvar quando tudo está bem. É continuar confiando quando Deus parece estar em silêncio. Talvez você esteja vivendo exatamente esse momento. Você tem orado, tem buscado a Deus, tem apresentado sua causa diante dele. Mas as respostas ainda não chegaram. E quanto mais o tempo passa, mais o coração tenta ficar inquieto. Mas eu quero lembrar você de algo que vemos repetidamente nas Escrituras. O silêncio de Deus nunca significa a ausência de Deus. José passou anos sem entender o que Deus estava fazendo. Davi recebeu uma promessa, mas precisou esperar para vê-la se cumprir. Abraão recebeu uma palavra do Senhor, mas teve que aprender a confiar durante o processo. Em todos esses casos, Deus estava trabalhando mesmo quando nada parecia acontecer. E talvez seja exatamente isso que Deus queira dizer ao seu coração nesta manhã. Não desista, não abandone a fé, não pare de orar. Porque enquanto você espera, Deus continua trabalhando nos bastidores da sua vida. O Senhor continua preparando aquilo que você ainda não consegue enxergar. Meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Antes de continuarmos esta oração, eu quero que você se lembre de uma verdade poderosa que está na palavra de Deus. Em Abacuque 2:3, a Bíblia diz: "Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque certamente virá, não tardará." Essa passagem nos ensina algo muito importante. Deus nunca chega atrasado. O que Ele promete, Ele cumpre. O problema é que muitas vezes nós queremos que Deus trabalhe no nosso tempo, enquanto Ele está trabalhando segundo a sua perfeita vontade. E quando não entendemos isso, a ansiedade tenta tomar conta do coração. Talvez você esteja esperando uma resposta para uma oração específica. Talvez seja uma porta de emprego, uma restauração familiar, uma cura ou uma mudança em alguma área da sua vida. E quanto mais o tempo passa, mais difícil parece continuar acreditando. Mas a palavra de Deus nos mostra que a espera não é perda de tempo quando Deus está no controle. Lembre-se de Lázaro. Quando Jesus chegou, todos pensavam que era tarde demais. Aos olhos humanos, a situação estava encerrada, mas aquilo que parecia impossível se transformou em um dos maiores milagres registrados nas Escrituras. Porque quando Deus decide agir, Ele não depende das circunstâncias, Ele não depende da opinião das pessoas, Ele não depende das limitações humanas. Por isso, não permita que a demora destrua sua esperança. O mesmo Deus que abriu o mar para Moisés, fechou a boca dos leões para Daniel e derrubou as muralhas de Jericó continua poderoso hoje. Ele continua ouvindo orações, continua abrindo portas, continua realizando milagres. Talvez você não veja nada mudando agora, mas Deus está trabalhando em áreas que seus olhos ainda não conseguem alcançar. Continue confiando. Continue orando, continue permanecendo firme, porque aquilo que o Senhor prometeu para a sua vida não voltará vazio. Se você crê que Deus está preparando algo maior do que você imagina, escreva nos comentários: "Eu esperarei no Senhor." Meus irmãos, continuando nesta palavra, eu quero que você abra o seu coração para aquilo que Deus está falando nesta manhã.
porque uma das coisas que mais enfraquecem a fé de uma pessoa é olhar apenas para aquilo que está acontecendo ao seu redor. Quando Pedro andou sobre as águas, enquanto seus olhos estavam em Jesus, ele permaneceu firme. Mas quando começou a olhar para o vento e para as ondas, começou a afundar. Muitas vezes fazemos a mesma coisa. Começamos cheios de fé, acreditando nas promessas de Deus. Mas depois de algumas lutas, algumas decepções e algumas respostas que demoraram a chegar, passamos a olhar mais para os problemas do que para o Deus que pode resolvê-los. E é nesse momento que o medo tenta ocupar o lugar da confiança. Mas a palavra de Deus nos ensina em Provérbios 3:5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Veja que Deus não nos pede para entender tudo. Ele nos pede para confiar. Porque existem coisas que só farão sentido depois que o Senhor terminar a obra que está realizando. Talvez hoje você esteja enfrentando uma situação que parece impossível aos seus olhos. Talvez você já tenha pensado que não existe saída ou que sua oração não está sendo ouvida. Mas eu quero lembrar você de que Deus continua no controle. O Senhor não perdeu o domínio da situação. Ele continua assentado no trono e continua governando sobre todas as coisas. Quando olhamos para a Bíblia, vemos que Deus sempre teve a última palavra. Foi assim com José, foi assim com Esther, foi assim com Daniel e continua sendo assim hoje. O que parece impossível para os homens, continua sendo possível para Deus. Por isso, não entregue sua esperança ao medo. Não entregue sua paz à ansiedade. Levante seus olhos para o Senhor. Continue crendo. Continue caminhando. Continue orando. Porque o Deus que começou a boa obra em sua vida é fiel para completá-la. Meus irmãos, que Deus continue falando ao nosso coração nesta manhã. E eu quero compartilhar com você uma verdade que encontramos em Romanos 8:28. A palavra de Deus diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Observe que a Bíblia não diz que todas as coisas são boas. Existem lutas que machucam, existem perdas que nos fazem chorar, existem processos que não entendemos. Mas Deus tem o poder de pegar até aquilo que parecia ser um problema e transformar em testemunho. Ele é especialista em transformar dor em crescimento, lágrimas em aprendizado e batalhas em vitória. José foi vendido pelos próprios irmãos. Humanamente falando, sua história parecia ter sido destruída. Mas anos depois, ele pôde declarar: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. O que parecia derrota era apenas uma etapa do plano de Deus. O que parecia o fim era apenas uma preparação para algo maior. Talvez você esteja vivendo um capítulo difícil da sua história. E quando olhamos apenas para o capítulo, tudo parece confuso. Mas Deus não está olhando apenas para o capítulo. Ele está vendo o livro inteiro. Ele conhece o começo, o meio e o fim. Ele sabe exatamente onde você está e sabe exatamente para onde está levando você. Por isso, não permita que um momento difícil faça você duvidar da fidelidade de Deus. O Senhor continua guiando seus passos, continua abrindo portas certas e fechando portas erradas, continua trabalhando em áreas que você nem consegue perceber. E eu acredito que haverá um dia em que você olhará para trás e entenderá que Deus estava cuidando de tudo, mesmo nos momentos em que parecia que nada estava acontecendo. Você verá que cada oração, cada lágrima e cada período de espera não foram em vão. Então continue firme, continue confiando, continue buscando ao Senhor de todo o seu coração, porque Deus ainda está escrevendo uma história de vitória na sua vida. Se você crê que Deus está transformando sua luta em testemunho, escreva nos comentários: Deus está cuidando de tudo.
Meus irmãos, à medida que nos aproximamos do momento de oração, eu quero que você guarde uma última palavra no seu coração. Muitas pessoas perdem a bênção não porque Deus deixou de agir, mas porque desistiram muito perto do milagre. Desistiram na última curva do caminho. Desistiram quando já estavam mais perto da resposta do que imaginavam. A Bíblia nos ensina em Gálatas 6:9: "E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido." Veja que existe uma promessa ligada à perseverança. Deus não está procurando pessoas perfeitas. Ele procura pessoas que continuem confiando mesmo nos dias difíceis. Pessoas que continuem orando mesmo quando não veem resultados imediatos. Pessoas que continuem acreditando quando tudo ao redor diz para desistir. Talvez o inimigo tenha tentado convencer você de que nada vai mudar. Talvez tenha colocado pensamentos de desânimo, fracasso e derrota na sua mente. Mas rejeite essas palavras. A voz que deve dirigir sua vida é a voz de Deus. E a palavra do Senhor diz que Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu. Lembre-se de que Davi enfrentou gigantes. Daniel enfrentou leões. Os amigos de Daniel enfrentaram a fornalha. Nenhum deles foi poupado da prova, mas todos experimentaram a fidelidade de Deus dentro da prova. E o mesmo Deus que esteve com eles continua com você hoje. Por isso, não abandone sua fé, não entregue sua esperança. Continue firme, continue buscando ao Senhor. Continue apresentando sua causa diante dele, porque Deus ainda está escrevendo os próximos capítulos da sua história e eles serão maiores do que você imagina. Daqui a pouco nós vamos orar e eu quero que você apresente ao Senhor aquilo que mais tem pesado o seu coração. Porque o Deus que ouviu as orações dos seus servos no passado, continua ouvindo as orações do seu povo hoje. Meus irmãos, agora eu quero convidar você a apresentar sua vida diante de Deus. Talvez durante esta mensagem o Espírito Santo tenha falado ao seu coração. Talvez você tenha percebido que estava deixando o medo falar mais alto do que a fé. Talvez você tenha chegado aqui cansado, preocupado e até sem forças para continuar. Mas a boa notícia é que Deus continua recebendo aqueles que se aproximam dele com sinceridade. A palavra de Deus diz em Jeremias 33:3: "Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes." Que promessa maravilhosa! Deus não disse para guardarmos nossas preocupações. Ele nos convida a levar tudo para a presença dele. Aquilo que está tirando seu sono, aquilo que está roubando sua paz, aquilo que parece impossível aos seus olhos, coloque agora diante do Senhor. Porque existe uma grande diferença entre carregar um problema sozinho e entregar esse problema nas mãos de Deus. Quando carregamos sozinhos, ficamos cansados. Quando entregamos ao Senhor, encontramos descanso. Não porque a situação mudou imediatamente, mas porque sabemos que ela está nas mãos daquele que pode todas as coisas. Talvez você esteja lutando por sua família. Talvez esteja orando por uma porta de emprego, por uma restauração, por uma cura ou por uma resposta que parece demorada. Não importa qual seja a sua necessidade, Deus conhece cada detalhe antes mesmo que você abra a boca para falar. Por isso, prepare seu coração. Na próxima parte, vamos orar juntos e colocar diante do Senhor tudo aquilo que tem preocupado nossa alma. E eu acredito que Deus fortalecerá sua fé e renovará suas forças nesta manhã. Se você está pronto para entregar sua causa nas mãos de Deus, escreva nos comentários: "Eu entrego tudo ao Senhor." Meus irmãos, vamos agora entrar em oração diante da presença de Deus. E eu quero pedir que, onde você estiver, abra o seu coração e concorde com esta oração pela fé. Porque a Bíblia diz em Mateus 18:19 que se 2 concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pai amado e Deus querido, nós nos colocamos diante da Tua presença nesta manhã com humildade e confiança.
O Senhor conhece cada pessoa que está participando desta oração. Conhece suas lutas, suas preocupações, seus medos e também os sonhos que estão guardados em seu coração. Não existe nada oculto diante dos teus olhos. Pai, existem pessoas aqui que estão cansadas de esperar. Pessoas que estão lutando há muito tempo e já não sabem o que fazer. Mas hoje nós declaramos que nossa confiança não está nas circunstâncias. Nossa confiança está no Senhor. Porque tua palavra diz no Salmo 121 que o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Senhor, fortalece agora aquele coração que estava desanimado. Renova a fé daquele que estava pensando em desistir. Levanta aquele que chegou a esta oração sem forças para continuar. Que toda palavra de derrota, fracasso e desânimo caia por terra em nome de Jesus. Pai, eu te peço que o Senhor visite cada área da nossa vida que necessita da tua intervenção. Onde existe uma porta fechada, que seja feita a tua vontade. Onde existe uma luta, que venha o teu fortalecimento. Onde existe preocupação, que venha a tua paz. E onde existe medo, que venha a certeza de que o Senhor continua no controle. Nós entregamos diante de ti tudo aquilo que está além das nossas forças, porque sabemos que aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Se você recebe esta oração pela fé, escreva nos comentários: meu socorro vem do Senhor. Se esta oração fortaleceu sua fé, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sino para receber nossas próximas orações. E escreva nos comentários: meu socorro vem do Senhor. Que Deus abençoe o seu dia grandemente.